Estamos recebendo hoje no nosso estúdio o prefeito Rodolfo Mota, ele que também foi vereador e tem larga experiência na vida pública, está encerrando o seu primeiro ano de mandato como prefeito de Apucarana. Seja bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, falando um pouco de tudo o que aconteceu nesse ano, um ano muito bacana, de mudanças, de transformações. É uma honra poder falar com os telespectadores. Prefeito, como que o senhor classifica esse primeiro ano de mandato e quais foram os maiores desafios enfrentados? Bom, certamente foi um ano desafiador para todos nós, né, como prefeito, Marcos, nosso vice-prefeito, todos os nossos secretários, para a nossa família. Nós sabíamos que a Apucarana precisava de um novo rumo, de uma nova direção, precisava pensar grande, mudar o seu ritmo de trabalho, de investimentos, precisava evoluir. O povo disse isso claramente nas urnas há um ano, né, com uma votação expressiva, e é isso que nós trabalhamos muito para fazer, né, honrando a confiança do eleitor, colocando em dia, literalmente, a casa, arrumando muita coisa que estava desorganizada, bagunçada. Não é fácil, é uma cidade de 140 mil habitantes, 3.700 servidores, maior dívida pública do Brasil com o Tesouro Nacional. É uma cidade que carece de investimentos de infraestrutura, pontilhões, viadutos, obras de infraestrutura, duplicação das entradas da cidade, melhoria dos prédios públicos, né? Recentemente eu postei um vídeo no Instagram onde eu mostrei o segundo andar da prefeitura alagado, né? Mas assim, não é de uma chuva, isso acontece há 10 anos. O taco lá, o piso de madeira da prefeitura apodreceu tudo, né? De tanta chuva ao longo de tantos anos. Então, falta de manutenções, falta de cuidado desse tipo de coisa, do telhado da prefeitura, da rua, dos bueiros, das galerias, dos córregos, enfim, recentemente a Rio dos Patos acabou passando por uma grande erosão, falta de manutenção da galeria que conduz ali o córrego por debaixo da rua. Então, nós sabíamos de todos esses desafios. Na saúde pública, um caos, né? Idosos, 75, 70 anos de idade esperando 4 anos uma consulta com um especialista, médicos da UPA, 3 meses de salário sem receber quando eu assumi, ambulância com pneus no arame. Isso não é uma opinião do prefeito, não é o que eu acho, né? Isso está documentado, registrado, filmado. O caixa da prefeitura, dia 1º de janeiro, não tinha metade da folha de pagamento dos funcionários. Eu assumi dia 1º, dia 25, 26 tinha que pagar os funcionários. Nós não tínhamos a metade do dinheiro do salário dos funcionários da prefeitura no primeiro mês de mandato. Tivemos que decretar moratória, suspender pagamentos fornecedores, juntar o dinheiro do IPTU, do IPVA de janeiro, para daí a gente poder conseguir fazer o pagamento dos funcionários, fazer o aniversário da cidade, fazer a Corrida 28, comprar material das crianças. As aulas começavam dia 4 de fevereiro, não tinha material comprado para as crianças começarem as aulas. Tivemos que, em 25 dias, juntar o dinheiro, fazer o processo, comprar o material para a gente poder entregar dia 2, 3, 4 para começar as aulas. Então, de fato, foi um ano de muitos desafios, de organização das coisas. A população talvez não sabia dessas informações que eu estou dizendo aqui, mas sentia que a cidade não ia bem, que a cidade não estava num bom momento e confiou em mim, confiou na nossa equipe para que a gente pudesse mudar esse ritmo, para que a gente pudesse avançar. Então 2025 foi um ano de ajustes, de plantar sementes. Conseguimos fazer algumas entregas, a gente conseguiu produzir muito, algumas coisas que não vinham acontecendo, a gente conseguiu retomar. Na área da saúde a gente fez uma grande entrega. Então foi um ano de desafios, de organização da casa, de algumas entregas, acima de tudo de plantio para aquilo que a gente vai colher em 2026 e 2027. O senhor falou sobre essas entregas e dentro desse contexto, né, de dificuldades, qual que foram os avanços que o senhor destaca? Dia 30 de junho nós conseguimos inaugurar o Pronto Atendimento Infantil, o PAI. Era uma conversa que a Apucarana ouvia há 20 anos pelo menos. Né? Crianças que talvez pensaram, né, que podia ser atendido um pai há 20 anos, hoje já são pais, né, já cresceram, casaram, têm seus filhos, e agora os filhos que podem ir lá no PAI. Em menos de 6 meses de atendimento no Pronto Atendimento Infantil, nós fizemos 30 mil atendimentos de crianças e adolescentes que saíram da UPA, ficavam 2, 3, até 4 horas na UPA. Hoje elas têm um local adequado para serem atendidas. Meia hora é o tempo médio de espera. Um dia ou outro essa fila é um pouquinho maior, obviamente, mas o tempo médio de espera é de 30 minutos, enquanto lá na UPA era de 2, 3 horas. E a gente está muito feliz. Lá na educação, nós acrescentamos no kit de uniforme escolar a mochila, a regata. Apesar de toda a dificuldade que a gente encontrou, a gente economizou recursos para poder fazer a compra desses 2 novos itens. Para o ano que vem a gente já anunciou o short saia para as meninas e o moletom com touca para as crianças pequenas lá do nosso semestre, porque Apucarana é uma cidade que venta, é uma cidade que faz frio.
Então a gente anunciou mais 2 itens, né? Então serão 4 novos itens no uniforme escolar nos nossos primeiros 2 anos do mandato. Na saúde também, voltando à saúde, nós finalizamos esse ano com 98 mil consultas com especialistas, pessoas que foram atendidas em 4 especialidades diferentes que estavam aguardando há 3, 4 anos na fila. Obviamente que depois da consulta isso gera um grande número de exames. Vamos fechar o ano com 800 mil exames. A Apucarana tem 135 mil habitantes. Nós vamos fechar o ano com 98 mil consultas com especialistas, mais de 800 mil exames. Estamos apurando o número de cirurgias, mas vai ser um número espantoso, a quantidade de cirurgias que a gente conseguiu fazer pelo Providência, pelo Cisvir, pelo Opera Paraná. Então, de fato, um ano transformador. Lá na atenção primária, nas UBSs, 2026 vai ser o ano da gente poder ajeitar e ajustar algumas coisas. Nós temos, historicamente, na cidade de Apucarana, pessoas ainda indo para a UBS às 4h30, 5 horas da manhã. Esse é um problema que nós vamos enfrentar em 2026. Facilitar a vida das pessoas, colocar o WhatsApp para trabalhar, colocar essa interação com a UBS de maneira mais tecnológica, facilitar a vida das pessoas. Uma senhora esses dias me falou assim, prefeito, coloca uma cobertura para lá de fora da UBS, né, porque a gente chega muito cedo. Eu falei, não, eu não quero colocar cobertura para a senhora chegar às 5 horas da manhã. Eu quero que a senhora não chegue mais às 5 horas da manhã. Então 2026 vai ser o ano da gente qualificar, da gente treinar, capacitar os nossos servidores, trabalhar a questão da quantidade das equipes nas UBSs. Anunciei recentemente uma reforma com uma ampliação, vai dobrar de tamanho, na verdade, a UBS da Vila Reis. Vamos melhorar e reformar e ampliar a UBS do Pirapó, a do Jardim Trabalhista. São 3 UBSs que a gente tem dificuldades de atendimento, as pessoas chegam muito cedo. Vem outras 5 novas UBSs para Apucarana. A gente vai demolir, não compensa mais reformar, a gente vai demolir algumas UBSs e construir novas UBSs. E além dessas 3 que eu já anunciei, Pirapó, Vila Reis e Trabalhista, a gente tem outras 5 grandes reformas. Então nós vamos ter 8 grandes reformas e a reconstrução, demolir e fazer de novo, outras 5 UBS. Então nós vamos ter 13 obras em andamento em 2026 nas UBSs de Apucarana. Então isso vai dar uma oportunidade de a gente poder fazer algo muito especial na saúde. Então são vários avanços, nós voltamos a pagar INSS dos servidores da prefeitura, voltamos a pagar INSS das professoras e professores, 10 anos sem pagar INSS das professoras e professores, são 100 milhões de reais de dívida que o povo de Apucarana vai ter que ficar 30 anos para pagar, mais 100 milhões da prefeitura, mais 30 anos para pagar, são 200 milhões de INSS que não recolheram nos últimos anos, nós voltamos a recolher esse ano. Então foi um ano de fato de muitas conquistas, de muitos avanços. A gente talvez não teria tempo de falar de todas elas aqui. Restaurante popular, 73 mil refeições servidas, os cursos de qualificação na Secretaria da Primeira-Dama, na Secretaria de Indústria e Comércio, na Secretaria da Assistência. Nós formamos esse ano mais de 1.000 pessoas em mais de 40 cursos diferentes, vários deles inclusive com bolsas de R$1.000, R$3.000 a bolsa, além de ganhar o curso ainda ganhava a bolsa. Por ano que vem a meta é dobrar isso, eu quero chegar a 2.000 alunos formados no ano que vem nessas 3 secretarias, em pelo menos 40 cursos diferentes. São tantos avanços, a gente entregou uma frota de veículos recentemente, né? 25 novos veículos, 2,5 milhões de recursos nossos economizados. O deputado Jacovosa entregou junto conosco 4 novas ambulâncias. E em 2026 eu vou zerar, nós vamos trocar toda a frota de ambulâncias, tanto do SAMU quanto das ambulâncias que fazem o transporte dos pacientes do hospital e da UPA para casa. Então nós vamos ter em 2026 uma frota zero de todas as ambulâncias do SAMU e do transporte sanitário. Então é um ano de muitas conquistas, de muitos avanços, que também nos preparou para 2026 ser um ano de construção. Recentemente, o senhor anunciou um pacote de 108 milhões para o ano que vem, quase metade vindo de emendas parlamentares. E eu queria saber, como que tem sido fazer essa busca por emendas, essa articulação? Bom, é um desafio, né? Apucarana é a cidade que mais leva no Brasil. Retomamos o pagamento de INSS, que não era pago, então isso compromete uma parte dos recursos da cidade. Eu encontrei a Apucarana com uma capacidade de investimento de apenas 3%. Então, de tudo que a prefeitura arrecada, só 3% estava destinado a investimentos. A gente quer chegar em 2026 com pelo menos o dobro disso, pelo menos 6%, talvez chegando a 7%, mas só a economia que nós estamos fazendo, só a gestão dos recursos, né? Só a eficiência que nós estamos buscando não é suficiente. Nós conseguimos com isso anunciar na última sexta-feira, dia 19, 51 milhões de reais em recursos do município, do IPTU, do IPVA, do ISS, do imposto de renda, enfim, do dinheiro que chega para Apucarana, 51 milhões nosso, do caixa da prefeitura, de obras em todas as áreas. Citando o exemplo da reforma do Centro Social Urbano, que é onde fica a Secretaria da Assistência.
lá é uma reforma de R$1 milhão. A construção da sede e do espaço de atendimento do CREAS, mais R$1,5 milhão. Então só isso são R$2,5 milhões. E aí a gente vai seguindo dessa maneira. Reforma do Museu do Café, reforma do Cine Teatro Fênix, o telhado, infelizmente, tem problemas, chove dentro do Cine Teatro Fênix. Na prefeitura nós vamos trocar o telhado, vai R$500 milhões para trocar o telhado da prefeitura, para parar de alagar a prefeitura quando chove. São várias obras e equipamentos e veículos que somam R$51 milhões do dinheiro da prefeitura. Além disso, junto com o Jacovós, nosso deputado estadual, do Carmo, nosso secretário do Trabalho e deputado estadual, com a Luísa Canziani, com o Felipe Francischini, com o Marco Brasil, principalmente com o nosso governador Ratinho Júnior, com o Guto Silva, nós temos mais R$58 milhões em emendas e convênios com o governo do estado. Então são 57 milhões, com mais 51 nossos, R$108 milhões. Então, a gente está feliz de poder anunciar. Esses R$108 milhões são obras e equipamentos. Algumas nós vamos licitar e dar ordem de serviço nos primeiros 6 meses. Outras a gente vai conseguir dar ordem de serviço, licitar, comprar e entregar dentro dos primeiros 6 meses. Mas esses R$108 milhões precisam estar programados e encaminhados dentro dos primeiros 6 meses. Essa é a meta que eu entreguei para os nossos secretários. Fora esses R$108 milhões que a gente anunciou na sexta-feira, dia 19, tem outros R$35 milhões em asfalto para ruas que não têm asfalto. A Apucarana vai ser 100% asfalto em 2026. R$35 milhões através dos nossos deputados estaduais, do Guto Silva, do nosso governador Ratinho Júnior. Mais R$10 milhões para LED. A Apucarana vai ser 100% LED em 2026. Então são 45 milhões, além desses 108 que eu anunciei na sexta-feira. A gente está trabalhando a questão da construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros, também é uma obra milionária. A construção da sede da Polícia Científica, também é uma obra milionária. E que se a gente somar as obras do governo do estado, os convênios, o que já está anunciado e que vai ser feito em 2026, o que eu anunciei agora, sexta-feira, dia 19, para começar em 2026, se a gente somar tudo isso, nós devemos falar alguma coisa em torno de R$180 milhões em projetos, equipamentos e obras para serem licitadas, elaborados os projetos e dada a ordem de serviço dentro de 2026. E dentro de 2026, dentre todas essas obras, dentro de R$180 milhões, a Apucarana vai ser 100% LED, 100% asfalto. E aqui eu faço uma observação. Eu tenho em casa guardado os materiais das últimas campanhas. De 2004 para cá, pelo menos, eu tenho guardado os materiais das campanhas eleitorais. 2004, tem um material guardado em casa que um candidato na época prometia para Apucarana 100% asfalto. 2004. Ganhou a eleição, aí veio outro prometendo em 2008 100% asfalto. 2012, outra campanha 100% asfalto. 2016, outra campanha 100% asfalto. E só agora, em 2026, eu vou ter a alegria de poder, junto com o governo do estado, junto com o nosso governador, entregar a Apucarana, de fato, 100% asfalto. Essa promessa era uma promessa da campanha de 2004. Finalmente, eu vou ter a honra, a alegria, a satisfação de ser o prefeito de Apucarana, que vai entregar a Apucarana 100% asfalto em 2026. Então, a gente está muito feliz de poder ver esse momento, 100% LED, fora todas as outras obras em outras áreas que nós vamos fazer. A Apucarana deve ter, em 2026, entre 25 e 30 novas e grandes obras para mudar o futuro da cidade de Apucarana. E nesse ano, a União começou a execução da dívida de 1,3 bilhões da Prefeitura com a União, né? E vocês conseguiram suspender essa dívida até março do ano que vem. E a partir daí, o que você pretende fazer? É um desafio ser o prefeito de Apucarana e Apucarana ser a cidade que mais deve no Brasil. Esse é um título horrível. Chegar em Brasília e se apresentar como prefeito de Apucarana, sendo a cidade que mais deve no Brasil, é horrível. Isso não combina comigo, isso não combina com a nossa cidade, não combina com o povo de Apucarana. Isso está errado. Foram 30 anos de falta de ação. Foram 30 anos que não deu certo. Não existia, é assim, não paga, não precisa pagar, não tem que pagar. Isso virou um monstro que assombra o nosso futuro. 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Rio de Janeiro, capital, não deve isso. São Paulo, capital, não deve isso. Então não tem cabimento terem deixado de chegar a Apucarana onde chegou. Nós vamos mudar essa história, nós vamos enfrentar isso. Em 2025 eu fiz um enfrentamento no Congresso, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, para criar um artigo na Constituição. Nós mudamos a Constituição, conseguimos colocar um artigo novo na Constituição que vai permitir a Apucarana parcelar essa dívida em 30 anos. Ficou conhecido como a Emenda Apucarana. Porque não é o Rio de Janeiro que tem a maior dívida do Brasil. Não é São Paulo, é Apucarana. E essa emenda ficou conhecida com o nome de Apucarana. Infelizmente. Mas a gente conseguiu. Por um lado é ruim, porque é Apucarana, mas por um lado é bom, porque a gente conseguiu. E 2026 eu preciso avançar, até porque a liminar que nós temos, suspendendo os bloqueios nas contas da Prefeitura, esse ano nós perdemos 8 milhões de reais em bloqueios,
essa liminar só vai até março. Então eu preciso enfrentar isso, janeiro, fevereiro, março, vai ser muito desgastante, vai ser muito cansativo, vai ter que precisar de muito esforço administrativo, político, jurídico, para a gente poder sair desse enrosco, dessa armadilha que assombra Apucarana há 30 anos. E nós vamos, escrevam isso. Eu vou trabalhar muito para a gente poder perder esse título. Esse é um título que a gente quer perder. Não quero ser o prefeito da cidade que mais deve no Brasil. Eu vou trabalhar muito para a gente mudar essa história agora até março, que é quando tem a liminar. Isso envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder Executivo, isso envolve o Tesouro da União, isso envolve o Parlamento, isso envolve a cidade, isso envolve muita gente. E nós vamos trabalhar para a gente perder esse título. Esse é o título que a Apucarana não quer ter. E para falar em metas para 2026, quais são as metas mais imediatas da gestão? Finalizar projetos que nós começamos em 2025, né, projetos estruturantes, de viaduto, de trincheira, de duplicação das entradas da cidade. Nós estamos no processo de elaboração de uma alça de acesso para a saída de Maringá, mas eu preciso fazer também o acesso do Parque Industrial da Juruba, porque algumas carretas não conseguem cruzar a linha do trem, a topografia não facilita, precisa de uma trincheira ou de um viaduto para acessar o Parque Industrial da Juruba, porque senão eu não consigo expandir ele, eu não consigo trazer grandes empresas. Se carreta não entra, não tem grandes empresas. Então, assim, nós temos aí 90 dias do nosso governador Ratinho Júnior, porque ele sai no final de março, tomara que saia para ser o nosso candidato a presidente da República, mas de qualquer maneira o mandato dele termina em março, ele sai do cargo em março. Então nós temos 90 dias para finalizar projetos, apresentar projetos, assinar convênios. Alguns já estão garantidos, que é o caso do 100% LED, 100% asfalto. Nós vamos fazer asfalto rural do contorno até o Barreiro, vai ser a primeira estrada rural com asfalto de Apucarana da história. Nós vamos fazer também uma estrada em concreto, bloco sextavado de concreto do Correio de Freitas até São Petaquara, também vai ser a primeira da cidade desse tipo. Essas coisas já estão garantidas. A troca das viaturas, das ambulâncias já está garantida, a construção das UBS está garantida, enfim. Então nós temos nos primeiros 90 dias o desafio de fazer projetos, apresentar projetos, assinar convênios. Isso custa dinheiro e demanda muito tempo da equipe. A gente está contratando uma empresa para nos ajudar a fazer uma parte desses projetos, porque só a nossa equipe de engenheiros, só o nosso secretário Matheus de Obras não dá conta de fazer. A gente tem uma equipe de engenharia na autarquia de saúde, uma na educação, uma na prefeitura, mas como é muito grande o volume de recursos que nós conquistamos, que nós estamos anunciando, eles não dão conta. Então a gente vai ter um reforço de uma empresa para poder também nos ajudar a fazer esses projetos. Então nós vamos entrar 2026 com a missão de finalizar projetos, apresentar projetos para assegurar esses recursos e alguns outros que a gente ainda não anunciou, para a gente poder anunciar dentro dos primeiros 6 meses, porque assim, a gestão pública ela vai meio que de 6 em 6 meses. Alguma coisa que eu quero fazer em junho do ano que vem, eu preciso começar agora em janeiro. O processo de licitação ele leva 3, 4 meses se der tudo certo. Quando ele enrosca, 5, 6 meses. Então, o uniforme, eu quero entregar o uniforme em março. Nós começamos ele em outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, dando tudo certo, a gente entrega em março. Se der um enrosco, já não é mais março. Então, tudo na prefeitura, se eu quiser fazer em junho, tem que anunciar em janeiro, se eu quiser fazer em dezembro, tem que anunciar em junho e assim sucessivamente. Aniversário da cidade. Nós já trabalhamos desde outubro no aniversário da cidade, que vai ser só lá dia 28 de janeiro. Corrida, mesma coisa, né? Então, tudo isso precisa ser feito com planejamento. Os primeiros 6 meses de 2026 vai ser para começar as grandes obras, concluir os projetos. E até em virtude de 2026 ser um ano eleitoral, o senhor pretende fazer alguma mudança no secretariado da prefeitura? Não, não tem em mente, nesse momento não. A gente tem um corpo técnico, né, de secretários, que por sinal vão muito bem diante dos desafios que eles receberam. Todos eles vieram da iniciativa privada, se adequaram, se ajustaram, aprenderam, estão fazendo a cidade rodar. Eu tenho um ritmo de trabalho muito intenso, eu sou hiperativo, eu não trabalho menos do que 14, 15 horas por dia, às vezes eu chego a 18, 20 horas no dia. Então os secretários não conseguem trabalhar menos do que 10, 12 horas por dia também, é das 8 às 8. Então, foi um ano de muitos desafios, mas uma equipe muito competente, muito dedicada. Porque assim, trabalhar com um prefeito que está só deixando a vida levar, não é tão difícil. Cumpre tabela, vai ali, cumpre horário, 5 horas vou embora, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, trabalhar com alguém, tem 18 horas de expediente, né? Que manda mensagem às 10, 11 horas, meia-noite, às vezes 2 horas da manhã tá mandando mensagem, né? Tá mandando a missão do outro dia. Então, de fato, não é fácil, eles acompanharam esse ritmo. Mas deram conta, venceram, e eu estou muito satisfeito, muito feliz. É uma equipe que trabalha muito pela cidade, muito dedicada. Então não tem planos, não tem nada pensado, estruturado nisso. E o senhor também vem desenvolvendo um trabalho com entidades representativas do municipalismo, né? Como a Frente Nacional dos Prefeitos. Como isso tem contribuído
para o avanço de Apucarana? Aquela mudança na Constituição que eu mencionei, que a gente conseguiu fazer, foi como vice-presidente de assuntos jurídicos da Frente Nacional de Prefeitos. O presidente da nossa entidade é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a quem eu tenho a honra, depois desse ano, trabalhando junto com ele, de chamar de amigo. E ele confiou a mim essa posição importante na nossa entidade. É uma entidade que congrega as 27 capitais, então os prefeitos de todas as capitais fazem parte da nossa entidade, e das grandes cidades. Apucarana não é uma grande cidade, mas a gente conseguiu ocupar um espaço importante dentro da FNP, é assim que a gente chama, Frente Nacional de Prefeitos, e através da Frente Nacional de Prefeitos conseguimos fazer uma mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado para aprovar essa emenda que vai permitir a Apucarana discutir essa dívida e essa situação histórica aí, parcelando em 30 anos com juros menores. Então essa foi uma vitória que a gente conseguiu como cidade por conta da minha participação na Frente Nacional de Prefeitos. Recentemente, agora, no início de dezembro, eu filiei a Apucarana à rede de Mercocidades. É como se fosse o Mercosul dos países, só que nesse caso é das cidades. Então estavam lá o prefeito de Assunção, do Paraguai, Bogotá, Santiago do Chile, Assunção, Buenos Aires, enfim, os prefeitos das capitais federais de todos os países da América Latina, são 12 países, são aproximadamente 300 cidades da América Latina que integram essa rede de cidades, e eu filiei a Apucarana lá, porque eu entendo que a Apucarana tem muito potencial na confecção. Nós servimos o Brasil com a metade do que é produzido do boné do Brasil é servido por Apucarana. Não faz sentido a gente servir um país desse tamanho, com a metade de tudo que é feito no boné, o maior polo de confecção do Paraná, e a gente não vender um pouco disso para a Argentina, para a Bolívia, para a Venezuela, para o Uruguai, para o Paraguai. Então eu quero ver se a gente encontra dentro dessa rede de mercocidades portas, caminhos, construímos caminhos para levar o nome de Apucarana, para levar o polo de confecções de Apucarana para os países da América Latina também. É bom vender para São Paulo, para 25 de março? É bom. É bom vender para o Nordeste? É excelente. É bom vender aqui para o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para Goiás, Mato Grosso? É excelente. O Brasil vende para todo, a Apucarana vende para todos os estados do Brasil. Mas por que não vender para o Paraguai, que está aqui a 200 quilômetros da gente? Né? Por que não vender para o Uruguai, que está aqui a 800, 900 quilômetros? O Uruguai está mais perto do que Manaus. A gente vende para Manaus, por que a gente não vende para o Uruguai? Então, são questões tributárias, alfandegárias. Eu coloquei a Apucarana nessa rede de mercocidades para encontrar caminhos para levar o nome de Apucarana para os países da América Latina. Então, a FNP, a Rede de Mercocidades, a Associação dos Municípios do Paraná, a MP, que eu também participo, são caminhos, né, para a gente poder levar o nome de Apucarana e resolver os nossos problemas e pensar grande. Apucarana tem que pensar grande, tem que ocupar o seu espaço. E agora eu deixo aqui o espaço aberto para você dar algum recado para a população, para falar com a população que confiou no seu trabalho durante esse 1 ano e que tem aí mais 3 anos confiando nesse trabalho. Muito obrigado. Passa muito rápido, né, principalmente quando a gente trabalha nesse ritmo, né, nessa intensidade, então passa muito rápido. Muito obrigado pelo carinho que a gente recebe na rua, no posto de gasolina, no mercado, nas formaturas, nos eventos que a gente vai, na quermesse, na paróquia, no meu Instagram. Convido você para me acompanhar. Não dá para colocar tudo na imprensa, né? A imprensa não consegue divulgar tudo. A rotina do prefeito, por exemplo. Claro que o prefeito parou de trabalhar. O prefeito está trabalhando hoje, é 26 de dezembro, não está trabalhando. Isso está no meu Instagram, Rodolfo Mota Oficial. Você consegue me acompanhar por lá também, quero te convidar. E agradecer o carinho que a gente recebe no Instagram, no Facebook, nas ruas da cidade. Te desejar um 2026 abençoado, que Deus possa encher a nossa cidade de bons sentimentos. Apucarana tinha vivido um 2024 muito triste, né? Perdemos quase 30 pessoas para dengue, quase 30 assassinatos, a cidade mais violenta do estado do Paraná naquele ano. Esse sentimento, né, de perda, de tragédia, de crime, de violência, de homicídios, enfim, nós deixamos isso no passado. 2025 foi um ano de paz, foi um ano de tranquilidade, foi um ano que a gente respirou mais aliviado, a cidade vive um bom momento. É exemplo do que está acontecendo nesse final de ano com a programação de Natal, 30 dias de programação de Natal, um grande espetáculo na praça dia 28 de dezembro. Então, assim, é exemplo do que aconteceu em 2025, que Deus possa realmente encher a nossa cidade de paz, de bons sentimentos, abençoe você, sua família, te dê saúde, para você trabalhar bastante, fazer a nossa cidade crescer. Um beijo no coração. Obrigado, Karine, minha esposa, Zé Rodolfo, meu filho, todos os nossos secretários, agradecer aos vereadores da Câmara Municipal, né, que às vezes concordando mais ou um pouco menos de um projeto ou outro, caminhamos no mesmo sentido, de poder cuidar das pessoas, representar as pessoas, construir um futuro para as pessoas. Então, muito obrigado, parabéns a todos, que Deus abençoe, 2026 abençoado. E será o ano da construção do futuro de Apucarana. Escrevam isso, torçam por isso, orem pela gente para que dê tudo certo.
Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Se você quiser mais informações, nos acompanhe pelo site Tênia Online e também pelas nossas redes sociais. Até mais!